Fala comigo, Incendiados. As estações tocando ali já. Diego aí, galerinha do Incendiados. Fala aí, galerinha. Agora começamos o treino por aqui. Para a glória do Senhor Jesus. Alma, corpo e espírito. Aí, ó, treininho hoje de manhã. Incendiado incentiva a atividade física. É o Calebinho. Para a glória do Senhor Jesus. Fala, Incendiados, a gente acabou de sair aqui do treino, agora ó, piscininha, tá gelado pra caraca. Vamos dar uma mergulhada ali, ó. Fala, Bianca. Tá gelado? Tá gelado? Não, tá quente. Tá quentinho, eu vi que tá quentinha, tá frio do lado de fora. Fala comigo, Incendiados, a gente tá aqui. Quero dar uma palhinha um pouco do nosso devocional de hoje que eu tive com o Diego. Fala, Ian, dá um oi aí pro vlog. Oi, glória a Deus. Agora tá todo mundo se arrumando aí pra gente estar no Imersão, já culto de hoje. E o devocional de hoje aqui que a gente teve, eu e o Diego, foi baseado em Provérbios capítulo 6, verso 16, que diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Sabe, muitas das vezes nós temos sido essas pessoas, sabe? E é muito interessante, cara, porque tá falando que o Senhor, ele odeia. E a última, em outras versões, essa aqui fala que são 7 coisas que ele detesta, mas em algumas versões, como a ARA ou NAA, vai falar que uma ele detesta. E seria aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que inclusive é uma das coisas mais fáceis que a gente consegue achar na igreja, que são as fofocas, sabe? É o momento onde você ouve algo e aí você se machuca, em vez de você resolver, você guarda aquilo pro seu coração. E Satanás, ele é ardiloso, então surgem oportunidades que você tem para falar mal do seu irmão, e é ali onde você, em vez de se curar daquilo, em vez de você contar para uma liderança, em vez de você, sabe, resolver esse problema, você guarda aquilo. E quando alguém chega numa roda e fala: pô, fulano é muito isso, e aí você chega, inclusive isso aconteceu, e aí você começa a fofocar, sabe? Isso é aquilo que Provérbios, onde Salomão vai dizer que o Senhor, ele detesta aquele que provoca discórdia entre irmãos, que também me faz lembrar a passagem das bem-aventuranças, onde Jesus, ele diz que bem-aventurados pacificadores, aqueles que buscam paz, aqueles que evitam problemas, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? E nisso tudo a gente começou a pensar, cara, a gente às vezes, eu vou puxar aqui uma cadeira, às vezes a gente começa a chamar o Espírito Santo, convidar ele, criar vida de intimidade. E aí o Espírito Santo, cara, ele senta aqui do nosso lado, a gente começa a sentir a presença, a gente começa a carregar a presença para onde a gente vai, sabe? Tá jejuando, tá buscando. E aí a gente chega e faz uma dessas coisas. A gente tem olhos altivos ou uma língua mentirosa em mente. E sabe, a gente entristece ele aqui. A gente entristece ele aqui. E é aquele sentimento que vem, sabe, de angústia, de que algo está errado, sabe? Que alguma coisa não está certa. Que é quando entristecemos ele. E isso, depois eu estava fazendo meu momento ali, sozinho, eu e Deus, lendo Juízes. E a gente vai ver sobre a história de Sansão. E é muito louco, porque a palavra de Deus, ela vai falar aqui. Perdão, não era Juízes, era Provérbios também, capítulo 1, verso 29, que diz: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Já tá aparecendo já. Vem dar um oi, pô, com essa camisa bonita do Incendiados. E diz aqui que fizeram pouco caso da minha advertência. E às vezes vem esse sentimento ruim de que, caramba, entristecemos o Espírito Santo. Então olhamos e
Ah, tudo bem, perdoa, Senhor. E continua. Sabe, a gente não tem que carregar o peso do pecado. O Senhor ele já levou o peso do pecado. A gente não tem que ficar nos acusando. O Senhor não nos acusa. A gente também tem que ficar lembrando, porque o Senhor já se esqueceu disso. Mas é importante que venhamos entender o peso de pecarmos contra o Senhor. Devemos entender a nossa responsabilidade. Devemos entender, sabe, a responsabilidade que carregamos e a importância que é vivermos em santidade. Sabe, a gente tem que olhar para isso e falar, caraca, eu pequei, o Senhor me perdoa. Ter um temor, um quebrantamento no nosso coração e muitas das vezes confissão de pecados e mudarmos. Sabe, realmente com sinceridade mudarmos e ficarmos atentos para não voltarmos a repetir aquilo que nós fizemos que entristecemos o Espírito Santo. Porque, sabe, fazemos de tudo para Ele estar ao nosso lado e a gente começa a fazer as coisas que Ele odeia. Imagina você frequentando uma roda, o que você acha que aconteceria se você começasse a fazer coisas que o seu irmão ao lado dele odeia? Provavelmente ele pararia de vir, pararia de estar presente, provavelmente ele ficaria chateado, triste com você. O Senhor, graças a Deus, Ele tem uma graça enorme, sabe? Mas isso não significa que podemos ficar brincando de entristecê-lo porque nós o amamos. E os incendiados, eles têm aquilo que eles têm que viver, que é o oposto total de Provérbios 6. Sabe, no lugar dos olhos altivos, nós temos que ter olhos humildes, sabe? Olhos sensíveis à presença, olhos fixos às coisas do céu. Sabe, na língua mentirosa nós temos que ter uma língua verdadeira e honesta. Nas mãos que derramam sangue inocente, nós temos que ter mãos que cuidam, mãos que são dispostas a fazer a obra. Coração que traça planos perversos, a gente tem que ter, sabe, um coração amoroso, um coração preso às coisas eternas, um coração segundo, sabe, o coração de Deus, um coração manso e humilde. Nós temos que ter, como os pés que se apressam a fazer o mal, nós temos que ter pés que levam o evangelho, porque a própria palavra de Deus diz que quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Em lugar da testemunha falsa, nós temos que ter testemunhas corretas, testemunhas verdadeiras, que antes de guardar mágoas nos nossos corações, nós, sabe, passamos por algum problema, nós contamos aos nossos líderes, nós resolvemos logo. Nós não ficamos conversando com outras pessoas do qual não vão trazer nada além de só gerar intriga e problemas. E aquele que provoca discórdia entre irmãos, nós temos que ser pacificadores, cobrirmos a vida dos nossos líderes, cobrirmos a vida um dos outros, sabe? E evitar conflitos. Esse tem que ser o nosso ponto. Obediência, confissão de pecados, a responsabilidade que está em nós, porque nós queremos agradar aquele que está aqui. Nós queremos Ele do nosso lado, nós queremos por amá-lo, nós queremos vê-lo feliz. Então essa é uma palhinha daquele devocional que tivemos hoje pela manhã. Eu espero que você tenha entendido e que seja impactado. Em nome de Jesus, glória a Deus, daqui a pouco vai ter partes da noite de hoje. Amém. Deus abençoe, incendiado. O céu se ouve, sua verdade vai ser. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguardar. Dois de cabeça. Espírito Santo, Pai, nós oramos agora para que cura, Pai. Nós pedimos que a sua presença nesse lugar. Peraí, só um minuto. Antes de a gente começar a orar, o que a gente faz antes? Sem vergonha agora. Nós vamos orar depois pelo amigo ali que abriu um sorriso. Pai, Deus das cabeças, Isso aqui em Cabo Frio eu já ouvi em outras situações, já cheguei a falar com ele aqui, já ouvi na praia, já ouvi dentro de loja, já ouvi no mercado, entendeu? Já ouvi isso, tá? O mesmo que eu estou testificando
cena que eu acabei de ver ali é o mesmo que eu pensa que vocês têm feito esse evangelismo. Vocês têm saído ali e feito esse evangelismo. Tá? Então eu queria colocar isso, mas que isso não sirva, tá? Para que vocês se envaideçam. Porque o próprio Jesus, ele deu um ensinamento: o menor será o maior. Tá? Amém? Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quando começou a falar, a presença dele veio tão forte. Aquilo que o cara sentiu lá, eu comecei a sentir. Vocês vão sentir o toque do Senhor aqui agora, porque Deus quer fazer algo diferente e quer usar a nossa vida. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Obrigado por nos escolher, nos marcar. Só responda a presença dele aqui no meio da roda. Nós te honramos, Espírito Santo. Nós te honramos aqui nesse lugar. Sim, nós fomos tocados pelo Senhor, mas nós queremos mais. Nós queremos mais. Transborda, Senhor. Que venha transbordo, Senhor. Visitadores que vão encontrar vocês em tempos onde vocês não vão saber o que fazer. E eles vão chegar e falar: eu estava procurando vocês, porque o Senhor me enviou para fazer aquilo, para ser uma ferramenta na vida de vocês. Eu declaro em nome do Senhor Jesus esse tempo sobre a vida de vocês. Eu oro também um tempo de maiores convites para pregar, não para a glória de vocês, mas para vocês levarem aquilo que o Senhor já tem depositado em vocês. Eu oro também, Espírito Santo, por tempos de intimidade, é um lugar de maior intimidade com os irmãos, sabe? Um maior tempo de comunhão entre vocês. Eu também sinto que talvez vocês tenham visto o fogo e tantas outras coisas, mas assim como... Fala comigo, incendiado. Estamos aqui no momento de ensaio do louvor e do pessoal da dança, porque hoje eles vão estar ministrando e a gente já está intercedendo pela vida deles, para que Deus venha manifestar poder e glória sobre a vida deles e que pessoas venham ser impactadas através daquilo que Deus está fazendo, que venha jorrar águas profundas. Aqui é um pouquinho do pessoal da dança, o pessoal do Ministério de Louvor ensaiando, e agora a gente vai ver um pouquinho da nossa intercessão. Como eu falei, o pessoal do louvor tá aqui. E ali está o pessoal da intercessão. Da presença do Senhor em nome de Jesus, que elas fluam à medida que o Senhor for moldando elas, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que cada passo que elas derem será com o Senhor dançando ao lado delas. Eu declaro, Espírito Santo, que elas fluam a presença do Espírito, fluam a presença, Senhor, do Espírito Santo em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque através dos passos aqui de dança, o Senhor é glorificado. Obrigado pela vida de cada uma aqui. Nós pedimos que o Senhor aumente a intensidade da tua presença aqui. Eu vejo, sabe, vasilhas sendo derramadas agora sobre a cabeça de vocês. Sabe, eu vejo o Senhor agora, Ele honrando.
debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Diga comigo, do tempo e do acaso. Ouça o que eu vou te falar. Salomão estava vivendo um momento de crise na sua vida. Era um momento onde ele estava trazendo à memória todas as oportunidades que ele teve, trazendo à memória todas as coisas que ele pôde viver com o seu pai, trazendo à memória todas as vitórias que ele pôde ter na vida, tudo aquilo que Deus proporcionou para ele. Mas ele estava trazendo também à memória todos os seus fracassos. Ele estava trazendo à memória todos os momentos em que ele foi fraco. Diga-se comigo, momentos em que foi fraco, momentos de fraqueza, momentos em que ele tinha que decidir tomar decisões certas e não tomou, momento que ele tinha que se alinhar à palavra de Deus e ele não se alinhou, momento em que ele precisava compreender que havia uma condução de Deus para a vida dele naquele tempo e ele não compreendeu, e ele não foi forte o suficiente. Diga-se comigo, eu serei forte o suficiente para tomar as decisões certas, na hora certa, para viver de forma correta. Uma camisa maravilhosa. É pro vlog? É, gente, não Então tem precisa que fazer isso perguntar. aqui, ó. Tudo bem, cara, não tem problema. Glória a Deus, glória. Agora sim, galera, pro vlog. A Como camisa. eu tava falando com vocês, a camisa especial do Incendiados, Tem que desfilar, agora tem que desfilar. ele tem que ser como? Uma pessoa que desfila, tá ligado? Então, ó, o menino desfilando. Isso aí, ó. O menino 2016 que não sabe desfilar. Vai lá, Sala, eu vou te filmar desfilando, então. Então, gente, é só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Olha, desfilando. Aqui tem Caleb também, olha só, tem modelo infantil. Desfila, Caleb, vai. Brabo! Mas como eu tava falando com vocês, é isso. Temos essa versão off-white, mas também temos uma outra versão, que é essa que eu tô usando pra vocês. Mais oversizezinha. Mais oversizezinha. Ó. Brabo. Na academia, pra poder como? Ficar solto, ficar leve. E agora, como? Eu e meu mano, Calebinho, como? Bravo, ó. Incendiados. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Josué lá no mistério. Josué aqui, ó, no mistério, falando chorocotoro, moroçô. Quando quiserem gravar o vídeo do desfile, que agora eu vou ter que virar... Qual que é o nome disso? Isso aí, Modelo. Modelo, isso aí. Agora também vou ter que virar modelo. Que nem você falando comigo, tipo assim, olha, eu pensei nisso daqui, você estava precisando disso, eu tô te dando. Eu quero ser essa pessoa que doe, entendeu? Eu quero ser essa pessoa que vai dar, que vai sentir de Deus, que vai mostrar, eu quero transbordar. Mas eu quero ver isso também, tipo, coisa que eu pensei no meu íntimo, ninguém sabe, e se eu vou ver de presente. Tem plantado tanto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estas otras no las gasto porque necesito sembrarlas en Colombia. Estas otras yo no voy a gastar porque voy a plantarlas en Colombia esta madrugada. Está bien, está contento. Está contente agora. Aleluya. Aleluya. Pero todo profeta está preparado. Glória a Deus, glória a Deus. Pode começar na minha cara, mas eu não funcionando porque a gente não fala. Pode botar a mão no seu ombro? Glória a Deus, menino. Espírito Santo, nós te convidamos. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida da tua filha. Senhor, te agradecemos pelo chamado que o Senhor deu a ela. Nós oramos, Pai, por maior intensidade. Nós oramos por maior fome, Pai, maior busca. Para Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos um nível maior de sabedoria. Ainda bem que ninguém sabe o que eu tô falando.
isso aí, incendiados. Agora nós estamos terminando o nosso segundo dia como? Aqui no hotel, tomando nosso chocolatezinho quente, junto com as mais lindas de todas, Érica e Carla. Deus abençoe e esperamos vocês amanhã.